Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Hoje estarei resolvendo com vocês as páginas 72, 73 e 74 do Caderno do Aluno do nono ano de Matemática. Faremos a situação de aprendizagem 3, as atividades 1, a função, noção e lei de formação, atividade 2, representação gráfica de uma função e a atividade 3, olhando as funções em diferentes perspectivas. Atividade 1.1. Em uma reportagem sobre produção de celulares, foi divulgada que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. A quantidade de celulares produzidos por dia está registrada aqui na tabela, conforme as horas trabalhadas. Então, pessoal, aqui nós temos, em uma hora são produzidos 240 celulares, em 2 horas 480 e assim por diante. Analisando os valores, escreva uma sentença matemática que represente esta situação. Primeiro precisamos observar a quantidade produzida, nós podemos chamar aqui de Q, está em função do tempo. E esta correspondência pode ser representada por Q é igual a 240 vezes T. A quantidade produzida é igual a 240 vezes o T. Considerada a lei de formação da função, que também pode ser representada por f de t igual a 240t. Item A. Com esta lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos em 12 horas? Sim, nós vamos pegar aqui a lei de formação, f de t igual a 240t. No lugar do t, nós vamos colocar as horas, 12 horas, substitui aqui por 12. 240 vezes 12, nós temos 2.880. Então, em 12 horas, são produzidos 2.880 celulares. Agora, aqui no item B, com essa mesma lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas? Explique como isso é ou não é possível. Sim, é possível, uma vez que a lei da formação Q igual 240t é uma relação de dependência em que a quantidade de celulares produzidos está relacionado ao número de horas. Quanto mais horas, mais celulares temos produzidos. Agora, na questão 1.2, dada a lei de formação de uma função f de x igual x menos 2, encontre f de 0, f de menos 1 e f de 5. Esse exercício, pessoal, é bem simples, basta nós substituirmos os valores aqui no x. Então, eu vou colocar primeiro o 0, 0 menos 2, menos 2. Então, f de 0 é menos 2. Vou colocar aqui o menos 1, devo 1, devo 2, eu devo 3. Então, o f de menos 1 é menos 3. Agora, substituindo por 5, 5 menos 2 dá 3. Então, o f de 5 é 3. Na atividade 1.3, o número de diagonais de um polígono depende da quantidade de lados que ele possui. Pensando nisso, encontre a lei de formação para calcular a quantidade de diagonais de qualquer polígono. Para a gente encontrar essa formação, nós temos que considerar os vértices do polígono. E de cada vértice saem 3 diagonais. Para obter todas as diagonais, nós vamos unir 2 vértices não consecutivos. Outro ponto de atenção deve ser quando nós traçamos as diagonais AC e CA. Elas são as mesmas, portanto nós não podemos contar 2 diagonais, apenas uma, o que na lei da formação nós vamos indicar com menos 3. Aqui, pessoal, é a formulinha para encontrar diagonais em qualquer polígono. D de diagonal é o número de lados do polígono vezes n menos 3, porque nós não vamos pegar as mesmas diagonais, dividido por 2. Né? Aqui tem um exemplo de um quadrado, né? Nós temos 2 diagonais. Se você colocar 4 menos 3 dá 1, vezes 4, 4, dividido por 2, vai aparecer aqui as 2 diagonais. O exercício no item A, encontre o número de diagonais de um polígono de 8 lados. Basta substituirmos n por 8. Então, de 8 lados, 8 menos 3 dá 5, 5 vezes 8, 40, metade de 40 é 20. Então, o número de diagonais de um polígono de 8 lados são 20 diagonais. Agora, aqui no item B, encontre o polígono que possui 35 diagonais. Agora, a diagonal, o D é 35, então vai ficar 35 igual n vezes n quadrado, n vezes 3, 3n, dividido por 2. Passo o 2 aqui multiplicando, então nós temos a equação
polinomial do segundo grau, n² menos 3n menos 70 igual a 0. Eu vou deixar o 70 aqui de lado, a metade de 3 é 1,5, então 1,5 ao quadrado, isso dá 2,25. Eu vou acrescentar 2,25 nos dois membros da equação, então aqui fica 72,25. Extraio a raiz desse valor, que vai dar 8,5. Pego esse menos 1 e vou somar. 8,5 mais 1,5 dá 10. Devo 8,5, devo 1,5, não convém por ser negativo. Então nós podemos concluir que o polígono que possui 35 diagonais é o decágono, ou seja, ele tem 10 lados. Atividade 2, representação gráfica de uma função. Os gráficos a seguir eles são gráficos de funções, pois eles relacionam duas grandezas, x e y ou f de x, onde y ele depende de x, e para cada valor da grandeza x, nós vamos encontrar um único valor na grandeza y. Então nós vamos analisar e descobrir quais funções estão relacionadas a cada gráfico. Aqui os gráficos representados, de 1 a 4, eles são funções, pois eles relacionam essas grandezas. Aqui no eixo x nós temos as abscissas, no eixo horizontal nós vamos colocar a variável independente e no eixo y as ordenadas, que é o eixo vertical, a variável que depende da variável independente. Aqui no gráfico 1, ele está associado a uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, é uma reta crescente. Os pontos A, menos 3 e 0 é o par ordenado, e aqui 0 e 3 eles pertencem à reta. Nós vamos substituir o ponto em f de x igual a x mais b e construindo o sistema a seguir ficaria mais ou menos assim. Como o nosso x aqui é 0, então vai ficar a vezes 0 mais b, isso tem que dar 3, então aqui o b eu já sei que é 3 porque aqui vai zerar, e substituindo aqui o x ficaria menos 3a mais b, e aqui vai dar 0. Como o b é 3, eu posso vir aqui e substituir b valendo 3. Eu vou passar para cá negativo, vou dividir por menos 3, então menos 3 dividido por menos 3, o a ele vai valer 1, e o nosso b nós já sabemos que é 3. Substituindo aqui, então a minha função f de x vai ser igual a x mais 3. Agora aqui no gráfico 2, o gráfico ele também é associado a uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, e ela é uma reta decrescente. A gente pode localizar algumas coordenadas, 0, 0, 1 e menos 1, 2 e menos 2 e assim por diante. Logo, nós temos que a abscissa e ordenadas elas são iguais e opostas, ou seja, a minha função f de x é igual a menos x, que é a nossa função. Gráfico 3. Esse gráfico ele está associado a uma função do segundo grau, pois ele é uma parábola, e o vértice dessa parábola é o ponto 0, 0. Se observarmos algumas coordenadas, nós temos 0, 0, temos aqui menos 1 e 1, 1 e 1, 2 e 4, e o valor da ordenada é igual ao quadrado do valor da abscissa. Então nós podemos relacionar a função f de x igual a x elevado a 2. O gráfico 4, nós temos algumas coordenadas aqui, temos menos 1 e 3, 0 e 3, 1 e 3, 2 e 3 e assim por diante. Observe que a ordenada assume sempre o valor 3, ou seja, esse é o valor constante para qualquer valor de x. Então, logo, para o gráfico 4, a lei de formação será f de x igual a 3. Atividade 2.2, vamos analisar agora a tabela de preços a seguir e a gente vai resolver as questões que possam ser respondidas com os dados fornecidos. Nós vamos explorar aqui o gráfico, a lei de formação e depois a gente vai discutir aqui as soluções, Aqui nós temos a tabela de preço, é o número de alunos e o valor a ser pago. A ideia do exercício aqui, pessoal, o valor a ser pago ele varia de acordo com o número de alunos. Então eu posso ter a minha função f de x igual a 2x, com x representando o número de alunos. Então se o aluno aqui é 1, 2 vezes 1, 2. Se eu coloco aqui no x valendo 10, 2 vezes 10, 20. E f de x ele seria o valor a ser pago pela escola. Isso que você precisa entender nessa atividade. 3.1. Qual é a função que nos fornece o perímetro do quadrado? Construa o gráfico dessa função e analise. O perímetro do quadrado ele é dado por f de x igual a 4x, onde x é a medida do lado e por ser um quadrado, as medidas serão iguais. O gráfico dessa função é uma reta, com x sendo maior que zero, uma vez que x ele corresponde à medida e a medida não pode ser negativa. O gráfico dessa função é uma linha contínua,
pois as medidas dos lados são números reais, né? Aqui nós temos uma situação do perímetro do quadrado. Atividade 3.2. Dadas as funções, construa uma tabela atribuindo os valores para a variável x. Em seguida, construa o gráfico de cada função. Aqui nós temos esses 3 itens aqui. Vamos fazer um por um. No item A, f de x igual a 3x. Nós vamos atribuir aqui alguns valores, né? Eu vou colocar menos 3 no x. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Ponho menos 2 vezes 3 dá menos 6. É essa tabelinha aqui. E depois é só ligar os pares ordenados no gráfico, né? Menos 3 com menos 9. Tá aqui o menos 3, ele vai ligar com menos 9 lá embaixo. O menos 2 vai ligar com menos 6. O menos 1 tá ligado aqui com menos 3. O 0 com 0. E tá aqui feito a tabela e o gráfico. No item B, a função é x mais 3. Vou substituir aqui do menos 3 até o 2. Vou somar com 3, né? Devo 3, pago 3, 0. Devo 2, pago 3, 1. E assim por diante. Ligando os pares ordenados aqui no plano cartesiano, nós temos essa reta aqui que representa o gráfico da função x mais 3. E no item C, a função é menos x menos 2. Se eu devo 2, aqui tem a regra de sinal, né? Menos com menos vai dar mais. 2 menos 2 dá 0. Menos com menos dá 1, 1 menos 2 dá menos 1, formo aqui a minha tabelinha e ligando os meus pontos, os meus pares ordenados, eu tenho esta função também. Atividade 3.3, sendo f de x igual a x mais 1 dividido por 2, a lei de formação da função f, encontre f de 1 mais f de 3. Aqui, pessoal, primeiro nós vamos pegar o 1, substituir no x, e depois pegar o 3, substituir novamente no x, e por fim somar. E no item B, fazendo o mesmo processo. Então, ficaria para x valendo 1, 1 mais 1, 2, dividido por 2 dá 1. Para x valendo 3, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Somando os dois resultados, 1 mais 2, no meu item A, f de 1 mais f de 3 dá 3. No item B, usando o mesmo raciocínio, se eu devo 1 e pago 1 dá 0, dividido por 2 dá 0. Devo 3 e pago 1, eu fico devendo 2. Dividido por 2, eu devo 1. Agora, somando os dois valores, 0 mais menos 1, eu fico devendo 1. Agora, na página 74, atividade 3.4, encontre o valor de x na função f definida por f de x igual a x menos 3, sabendo que no item A, f de x igual a 0. Então, nós vamos substituir o f de x por 0. Então, fica 0 igual a x menos 3. Jogando menos 3 para o primeiro membro, o meu x é 3. No item B, eu vou substituir o f de x por menos 3. Se eu devo 3, jogo o 3 para lá positivo, o meu x fica 0. Substituindo agora aqui no item C, o f de x por 5, então eu vou somar 5 com 3, isso vai dar 8. E no item D, eu vou substituir o f de x pelo próprio x menos 3. Nós vamos ter algo bem interessante aqui, ó. Vai ficar 0x igual a 0. Quando nós obtemos uma equação desse tipo, nós temos uma equação identidade, pois ele admite infinitas soluções. E para a gente concluir aqui por hoje, sabendo que f de x é igual a menos x menos 2, coloque v ou f nas afirmações abaixo. F de 0 vai ser 2? Se você colocar aqui no lugar do x o 0, o resultado vai dar 2? Não, porque vai ser menos 2, então o item A é falso. Se você colocar menos 1 aqui, o resultado vai dar 1? Menos com menos vai dar mais, 1 menos 2 daria menos 1, não 1, então também é falso. Se você substituir aqui 1 no x, devo 1, devo 2, eu devo 3, então meu item C é verdadeiro. Colocando 2, devo 2 e devo 2 dá 0? Não, falso. Agora no item E, se eu substituir por 3, devo 3, devo 2, eu vou ficar devendo 5, então é verdadeiro. E no item F, se eu colocar menos 2, vai ter a regra de sinal, vai dar 2, 2 menos 2 vai dar 0, então também é verdadeiro. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Fizemos aí as 3 atividades. Espero que tenham entendido. Continue ligado no canal, continue fazendo as suas atividades e até a próxima. Tchau, pessoal!